A gente teve um tempo precioso em África. Foi um tempo maravilhoso. Deus me encheu de sonhos, expectativas. Eu tenho certeza que nós estamos enviando um casal hoje para Indaiatuba. Futuramente nós vamos enviar casais para a África, enviar casais para as Américas, enviar casais para a Europa, enviar casais pelo mundo. Porque Deus nos deu essa palavra. E eu fiquei muito impactado com coisas que eu vi lá. Não quero falar da viagem hoje. Até pensei em fazer algo, mas eu queria dedicar esse culto à nossa ceia, que é um momento muito especial de comunhão entre nós, e também ao envio dos irmãos. Mas eu só quero dizer isso. Foi muito bom, foi precioso para o Ronaldo, para o Eliezer, para o Tiago, que estavam junto comigo. Foi um tempo muito marcante de Deus, de muitas sementes serem plantadas no coração, e eu tenho certeza que elas vão germinar em tempo oportuno. Nós vamos compartilhar isso com vocês, e Deus vai fazer coisas grandes. A igreja lá muito amorosa, mandou um abraço para os irmãos aqui, o pastor Washington, os pastores de lá, muitos outros pastores. O Senhor me deu algumas conexões preciosas com alguns pastores amados, e eu tenho certeza que Deus vai começar coisas muito grandes e novas no nosso meio, e você faz parte disso. Diga para a pessoa do seu lado, você faz parte de algo maior. Você fala assim, você está vendo só um pouquinho. Só um pouquinho. Uma das conexões que o Senhor me deu nos últimos meses aí, não faz nem um ano, talvez está fazendo um ano, é o pastor Sérgio da Igreja Vide, um homem de Deus precioso. Hoje tem 2 irmãos de lá, o Robert e o Guerra, o Matheus Guerra e o Robert. É muito bom receber vocês aqui, viu? Eu falei, seu pastor não vai achar ruim de você ficar indo na igreja dos outros? Não, acho que não, né? O pastor Sérgio está na Índia nesse momento. Olha, eu já me envolvendo no negócio, né? Mas é verdade, a gente já conversou um pouco sobre isso. Existem alguns planos para aquele país também, e eu sei que Deus vai fazer muitas coisas. Ele tem compartilhado comigo algumas coisas que estão acontecendo lá. Ele volta quando? Essa semana? Semana que vem, então está passando acho que 3 semanas lá. Deus tem feito coisas grandes e vai te envolver em coisas grandes. Sonhe e queira coisas grandes da parte de Deus, amém? E eu queria, antes de começar a pregar, cantar um trechinho de uma canção que, nossa, nós fluiu numa unção tão preciosa quando nós cantávamos lá na África, e você conhece, porque o pastor Washington toda vez vem aqui, ele canta. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Será que você pode cantar com toda a sua força? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Esta canção, ela relata a palavra do Evangelho, que é a força motriz do nosso trabalho. Nós vivemos, batalhamos, labutamos, avançamos e vamos adiante por causa de uma palavra. E qual é essa palavra? É a palavra do Evangelho de Deus. O que é essa palavra? É Cristo cravado na cruz, me possibilitando viver aquilo que seria impossível viver sem esse poder. O apóstolo Paulo, quando ensina sobre o Evangelho, ele diz que o Evangelho não consiste em sabedoria humana, mas o Evangelho é o poder de Deus. Aquilo que falamos, aquilo que pregamos, se puder dar um pouco de retorno para mim, me ajuda. Até acho que o PA está um pouco alto e eu não estou me ouvindo bem aqui. O que nós falamos e pregamos tem que consistir no Evangelho, porque o poder é gerado quando nós pregamos Cristo. E nós, nessa ocasião, nesse momento, no dia de hoje, está melhorando um pouquinho mais só. Eu quero falar um pouco sobre esse poder que nós podemos levar às pessoas, o poder que nós podemos pregar, o poder que nós podemos viver para a nossa própria vida e na vida daqueles que estão envolvidos conosco, simplesmente por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero ler com você um texto de Atos, capítulo 11, Atos 11, versículo 13 ao 16. Não vou ler muitos outros, não, eu conto a história para você antes. Se puder projetar, Atos capítulo 11, versículos 13 a 16. Podemos ler juntos aí? Vamos lá? E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia, até aí só. Se você pegar o capítulo 11 inteiro, e até o final do 10, você vai ver uma história linda e preciosa, que conta um pouco da história deste Pedro, desse irmão chamado Pedro, desse apóstolo chamado Pedro, aquele mesmo Pedro, daquela humanidade forte, de que dizia para o Senhor Jesus, eles podem até te trair, mas eu não vou te trair. Eu tenho uma personalidade definida. Senhor, Pedro era aquele que, se precisar carregar um caminhão nas costas, era com Pedro que você contava. Era com Pedro que você sempre contava quando você tinha necessidade de fazer a limpeza no prédio da igreja. Pedro estava junto na parada. Pedro não abria mão de subir no andaime e arrumar a lâmpada lá em cima e pendurar a caixa de som. Pedro estava com Jesus em todo momento. Pedro chegava mais cedo, saía mais tarde. Pedro era de personalidade forte. Pedro às vezes devia falar grosso e os irmãos olhar estranho para ele. Tá, mas esse Pedro de novo. Mas esse Pedro de novo. E quantos de nós não temos um pouco de Pedro em nossa vida? Em vários momentos da vida. Em várias circunstâncias da vida. Nós cortamos a orelha do soldado que ataca Jesus, que vem para prender Jesus. Quantas vezes nós temos a atitude impulsiva de dizer, Senhor, eu jamais vou cometer uma atitude como essa, de negar o Senhor. E antes que o galho cante, a gente vai lá e nega o Senhor 3 vezes, como Pedro fez. E aí o Senhor, era esse Pedro que estava falando aqui, fazendo a sua defesa diante de quem? Diante da igreja de judeus. Diante da igreja salva, dos irmãos dele, em Cristo Jesus, de judeus, que ficaram em Jerusalém, mas falaram, Pedro, que história é essa que a gente andou ouvindo? E no começo do capítulo 11, esse mesmo Pedro, já cheio de uma revelação própria do Evangelho, que revelação era essa? Que revelação que Pedro tinha? Primeiro, que Cristo era o Filho do Deus vivo. Enquanto muitos diziam que ele era mais um profeta, que ele era a reencarnação de Elias, que ele era um homem bom que fazia coisas boas, que ele era um curandeiro, Pedro teve a revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Isso faz parte da identidade. Eu e você,
na nossa humanidade, mesmo falha às vezes, precisamos ter algumas convicções para avançar na vida. E uma das primeiras delas é saber que nós servimos um Deus que enviou um Filho para morrer em nosso lugar. E esse Cristo é filho de um Deus que é vivo, um Deus atuante, um Deus operante, um Deus que fala e cumpre, um Deus que não é homem para mentir, um Deus que mesmo às vezes no meio do caos, das impossibilidades e das necessidades humanas, uma das coisas que mais me marcaram na África foi ver impossibilidades e ver Deus nas impossibilidades usar pessoas impossíveis de serem usadas. Muitas vezes nós botamos as coisas dentro de um padrão e falamos, assim vai funcionar, desse jeito funciona, aquele cara é preparado para isso, aquele jovem é preparado para isso, aquele homem, aquela mulher está envelopado, está pronto para fazer algo. Mas Deus vem e faz algo que surpreende todo mundo. E quando você olha uma nação sendo impactada pelo Evangelho de Deus, porque alguém que aparentemente não tinha nem capacidade para cumprir aquilo, se entregou completamente, porque creu que servia a Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Deus opera grandes coisas. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem essa convicção, não importa a sua capacidade, não importa a sua formação, não importa o que você sabe ou deixa de saber, se você se entregar, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida. Pedro, ele tinha algumas outras convicções. Ele disse depois, lá na sua carta, numa delas, que nós somos raça eleita, que nós somos tirados do império das trevas e fomos trazidos para o reino do Filho do amor de Deus. Nós não somos mais parte do caos. Nós não somos mais parte da desorganização. Nós não somos mais parte daquilo que não glorifica a Deus. Nós somos tirados do império das trevas e hoje reinamos na luz do Filho do amor de Deus. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos ter confiança nisso. O que te faz andar? O que te faz caminhar adiante? É o dinheiro que você tem na poupança? É o quanto você sabe? É o quanto de teologia você aprendeu? Ou é a quantidade de dons que você tem? Você põe a mão e a coisa acontece, o pau quebra. Ou é quando as pessoas falam para você, nossa, tua célula é demais. Que edificação que você faz. Meu Deus, como você mobiliza os irmãos. É nisso que você está confiado? Ou você está confiado em que você foi tirado do império das trevas e hoje você reina com Cristo em lugares celestiais? Você está na luz. Você é luz. Você é um agente de luz. Você é sal na terra. E quando o sal está no meio do povo, no meio da terra, ele salga. E esse sal produz um efeito poderoso. As pessoas começam a ter sede. Irmãos, eu estava lá na África, numa das situações que eu estava lá, foi tão precioso o que aconteceu. Nós chegamos num vilarejo, devia ter sei lá, umas 50, 70 casas no lugar. O lugar se chama... O lugar mais ampliado chama-se Matola, mas esse lugar que nós estamos era um bairro menor. Matola é como se fosse São Paulo, Santo André. São Paulo, Matola, entendeu? É um outro município, eles chamam de província. E eu cheguei nesse lugar menor dentro de Matola e tinha muita criança. A hora que eu cheguei tinha muita criança, assim, muita criança chegando para perto. E tinha uns buracos no chão, assim. Tinha um buraco que era do tamanho desse batistério, mais ou menos, fundo. Não dá para uma criança ficar em pé lá e não cobrir ele. E aí, quando a gente chegou, acho que para se mostrar para nós, eles chegaram e começaram tudo a pular dentro do buraco. Aí as irmãs, meu Deus, vai se machucar. Aí, mesmo que pulava, já subia nas costas do outro, saía para fora. E vinha e abraçava você sujo de terra. E aquela festa, né? Aquelas crianças agitadas, aí pegava na barba branca do Eliezer. Aleluia, Papai Noel chegou, aleluia. Era uma festa, né? Aquela coisa, aquelas crianças recebendo a gente tão bem. Aí tinha lá, sei lá, umas 100 crianças, inicialmente. Aí daqui a pouco a gente foi conhecer o chefe do bairro, foi andando. Aí o pastor Washington me chamou de lá e falou, tem alguns enfermos aqui, vamos orar e tal. Me deu liberdade, orei pelos enfermos, orei por alguns enfermos. Os irmãos estavam juntos também. E aí ele falou assim, Rodrigo, vamos trazer uma palavra aqui, vamos fazer um culto aqui. Aí você vai e prega a palavra, amém? Você tem uma palavra aí, né? Eu falei, lógico que eu tenho, estou preparadíssimo. Aleluia. Oh, Deus. Aí eu tinha realmente uma palavra no coração. Você tem uma palavra no coração? Tem ou não tem? O Senhor está falando com você constantemente. Toda hora você tem uma palavra no coração. O Evangelho está no meu coração. Portanto, se ele está no meu coração, ele está na minha boca.
Mas eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu não falei isso para o pastor Washington, mas falei, como é que eu vou falar, pregar? Às vezes os irmãos na minha igreja têm dificuldade de ficar sentado me ouvindo. Agora tem 100 crianças. Aí daqui a pouco toca o sinal de uma escola que era um pouco abaixo, umas 3 ruas. Aí as 100 viraram umas 300 crianças. Aí vira os homens brancos. Aí ficaram felizes demais. E começaram a cantar. Aí o mover começou, né? Por quê? Porque as irmãs que cuidam dessas crianças, que já têm células, lá, acredita, irmãos, umas 300 e poucas crianças. Só tem uma irmã, a esposa do pastor. Falou, pastor, você não tem umas 3 moças para enviar aqui, para passar um ano comigo aqui, para a gente plantar as células aqui? Aí ela falou assim, mas eu estou falando sério, porque essas 300 crianças são só minha responsabilidade, não tem ninguém na minha igreja que consegue me ajudar a cuidar dessas crianças. Aí o pastor Washington, Rodrigo, me manda um casal para cá que nós vamos plantar uma igreja, a gente planta uma comunidade dos discípulos aqui amanhã. Ai, meu Deus do céu. E aí, mas eu não quero falar disso, quero falar da experiência. Eu comecei, ele falou, vai lá, pode começar a pregar. Irmãos, eu fiquei impressionado. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com o evangelho. Você imagina aquele monte de criança e os adultos que ali estavam, os pais, alguns homens, mas a grande maioria mulheres, sentaram no chão, tinha uma parte de relva, uma parte de terra, ficaram ao meu redor, e eles estavam mais em silêncio do que vocês enquanto eu pregava. Você acredita? Era ou não era? Ficaram me ouvindo, comendo cada palavra que eu dizia. Aquilo me tocava de um jeito, porque eu falei, Senhor, isso é o evangelho, não é a minha palavra. E o Senhor falou comigo, essa palavra simples pregada, o evangelho pregado para aqueles que podem ter certeza que são tirados das trevas e são transformados em filhos, e podem chamar o pai de Abba, paizinho, transforma o coração. E tem crianças aqui, recebendo uma semente, vão ser transformadas, e serão líderes e impactarão esta nação, por causa dessa palavra simples. Por causa de uma palavra pregada. Então, quando você prega o evangelho, você não precisa ter medo, porque as pessoas vão parar para te ouvir. Diga para a pessoa do teu lado, quando você tem uma palavra da parte de Deus para falar, as pessoas vão ouvir o que você tem para dizer. Por isso, fale de Cristo. Flávia, Eduardo, Felipe e Miriane, vocês que são a nossa semente em Indaiatuba, pregue o evangelho de Cristo em cada esquina daquela cidade. No mercado, na farmácia, no hospital, que vocês vão lá só para ajudar os doentes, porque ninguém vai ficar doente de vocês lá. Nas escolas onde Deus levar vocês e nas casas que se abrirem para vocês, fale do amor e do evangelho de Deus, porque isso vai atrair a atenção das pessoas e a graça vai se manifestar e vocês não vão nem entender, mas as sementes plantadas em cada visita, em cada conversa, vai germinar em tempo oportuno e o mover de Deus vai acontecer na simplicidade do evangelho pregado. E o que isso tudo tem a ver com o texto que você leu, pastor? Eu falei um pouco daquilo que era Pedro e da revelação que ele tinha. E um pouco só da revelação que ele tinha, de quem ele era e em quem ele se transformou. Mas no texto que eu li com vocês, ele está se defendendo. Porque os religiosos, irmãos da igreja, chamaram ele e falaram, Pedro, o que você foi fazer na casa de Cornélio, um gentil? O que você foi fazer lá? Você sentou à mesa com um gentil e comeu com ele? E aí Pedro ele vai se defender e ele diz assim, e contou-nos, se puder projetar no versículo 10, se não me falha a memória, projeta aí para mim o versículo 10, do mesmo capítulo 11. 8. Ao que respondi, de modo nenhum, Senhor, porque, não, é antes ainda. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Olha só o que diz o começo do capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam lá na Judéia, dos irmãos da igreja, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Gentios, gente que não era judeu, havia recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, então os irmãos arguíram, Pedro, o que você foi fazer lá? E eles perguntaram, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição. E quando ele estava falando, ele falou, Deus me deu uma visão. Eu estava em casa, eu subi no eirado e comecei a orar. E me deu uma visão, qual foi a visão? Quem lembra? Um lençol que subia e descia com quadrúpedes e répteis. E aí Deus pegou e falou para ele assim, Pedro,
uma voz veio e disse, mata e come. E ele pegou e disse assim, mas Senhor, e a voz de novo disse por 3 vezes, mata e come. E quando ele terminou, isso Pedro estava explicando, como eu estou falando para você, no versículo 13 em diante, aí ele está explicando. E aí ele pega e fala assim, na terceira vez, ou seja, quando aquilo foi completo, Deus disse, mata e come. O Espírito Santo falou comigo, que a verdade do Evangelho era para todos, não era só para nós. Porque na hora que eu terminei, tocar a campainha de casa, blim, blom. E eram 2 homens. E eles disseram assim, nós viemos da casa de um centurião chamado Cornélio. E lá, um anjo apareceu para ele, aí vem o versículo 11, olha só aí o versículo 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6, ele estava com mais 6 irmãos em casa. Foram em 9, mais Pedro. E entramos na casa daquele homem e ele nos contou, quem contou? Cornélio contou para ele, como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, o anjo disse para Cornélio, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante a quais será salvo tu e toda a tua casa. O que eu quero falar com você nessa noite? Você e eu temos uma palavra mais poderosa e podemos fazer uma visita mais poderosa do que um anjo. Eu e você podemos fazer uma visita, presta atenção no que eu vou falar agora, fazer uma visita que é mais poderosa do que um anjo. Se você leu o início da narrativa, que acontece com Cornélio, Cornélio recebe a visita de um anjo. Ele acorda e ele recebe na sua casa um anjo. Você já pensou chegar na tua casa um anjo e aparecer assim para você, assim, oi, Rafael, tudo bem? Ó, os irmãos já começam a querer, já aquece o coração. O sapato de fogo já começa a esquentar. Mas você já pensou? Um anjo na sua casa? Quem gostaria de receber a visita de um anjo em casa aqui? Ah, os irmãos gostariam, olha aí. Agora, quem gostaria de receber a minha visita em casa? Não ia ser igual. Pois é. Mas olha que interessante o que a Bíblia fala sobre isso. Os anjos... deixa eu voltar aqui no meu esboço. Tem um versículo lá na carta de Pedro. 1 Pedro 1,12 diz assim, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Pedro está falando aqui que os profetas profetizavam palavras que apontavam para Cristo e que tais palavras, neste momento revelado, agora são para nós e que nós podemos pregar as verdades de Cristo que eram profetizadas pelos profetas que profetizaram a respeito de Cristo e que os anjos desejavam atentar para isso e fazer aquilo que nós estamos fazendo. E quando você olha o texto de Atos que eu li com você, você vê algo poderoso narrado aqui. E ele, Cornélio, contou para eles, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope. O anjo disse para Cornélio, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. É até glorioso receber um anjo em casa. É forte. Aquece. O negócio dá uma virada. Você fala, uau, tem um anjo aqui. Mas o anjo tinha consciência de que precisava de um ministro do Evangelho para falar palavras pelas quais eles poderiam ser salvos. E o anjo diz para Cornélio, o máximo que eu posso fazer é dizer para você o endereço de onde está aquilo que você precisa ouvir. Mas eu mesmo não posso dizer. E aonde é o endereço? Sabe onde é o endereço daquilo que as pessoas precisam ouvir nesse tempo? A tua casa. A tua família, a palavra que Ele já colocou no teu coração é a palavra que tem alguém sedento aí fora, que precisa ouvir para receber salvação. A palavra está no teu coração, ela só precisa ser verbalizada. Seja usado como Pedro foi, para manifestar salvação. É para isso que eu e você fomos chamados. Não é coisa pouca.
Os anjos não puderam fazer, mas Deus escolheu os ministros do evangelho para fazerem, porque isso é poder de Deus. E quer ver como é poder? Olha como continua a história. Pedro está se defendendo. Ele está lá no concílio dos crentes, judeus. E ele pega e fala, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo. Eita Deus. Eu comecei a falar e o Espírito começou a mover. E aí ele continua, caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio aconteceu. Você lembra quando você foi cheio do Espírito Santo pela primeira vez? Cutuca teu irmão e fala assim, você lembra o dia que o fogo pegou, que o Espírito te encheu, que a glória encheu a casa, que houve uma comoção, que você não conseguiu se controlar, lembra disso? Pedro devia estar falando isso para os amigos dele. Falou, Deus falou comigo no mesmo momento que falou com Cornélio. Eu estava no eirado da minha casa orando, e Deus falou, se prepara rapaz, porque você vai falar da minha palavra, do meu evangelho para quem você não imagina. Você vai pregar aquilo que eu tenho colocado no seu coração, para quem você ainda não viu. E quando ele termina de orar, e recebe uma palavra de Deus pela terceira vez, bate a porta da casa dele. Deus conectou, e ele falando isso com os irmãos dele. Falou, Deus falou com Cornélio, lá em Cesareia, e falou comigo, aqui em Jope. E aí eu fui levar a palavra para eles. Lembra, irmãos, quando a glória encheu a casa lá em Atos 2? Lembra quando a gente lá no começo já comia de casa em casa? Lembra quando a gente tinha o costume de partir o pão? Lembra quando a gente pregava esse evangelho simples só entre nós, judeus? E o Senhor começou a salvar a muitos. Pois é, começou um novo tempo. Deus me mandou pregar para os gentios. Quando Pedro está falando sobre isso, quem é que nós conhecemos como apóstolo dos gentios? O apóstolo Paulo. Momentos antes de Pedro falar sobre isso, dessa experiência gloriosa que ele teve. Se você voltar no capítulo 10 de Atos, a Bíblia narra a conversão de um tal Saulo de Tarso. E a primeira pregação desse irmão chamado Saulo, que se transformou em Paulo, foi em Damasco. Então Paulo estava no começo da sua jornada cristã como apóstolo dos gentios. Mas Deus, o próprio Deus, através do seu Filho, revelou para Pedro que um novo tempo era chegado. E incluiu ele naquilo. E falou, agora você vai começar a pregar para gentios. Esquece essa coisa toda dessa religião. Porque eu vim para salvar a todos. Tem gente faminta, Pedro. E é você que vai pregar o evangelho. E ele estava falando disso com os amigos dele, com os irmãos da igreja dele. E ele fala, irmãos, e quando eu comecei a falar, eu nem fiz esforço nenhum. Eles começaram a me ouvir, o Espírito Santo veio assim como veio para nós. A glória encheu aquele lugar, assim como encheu a nossa casa naquele dia. E aí ele continua. Então, eu me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse. João, na verdade, disse. O Senhor disse, João, na verdade, vos batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Eu pergunto isso para você, quem é você para que possa resistir àquilo que Deus tem falado com você? Irmãos, eu confesso, muitas vezes eu tento resistir a Deus. Quantas vezes eu sou lógico e racional naquilo que eu estou vivendo ou prestes a viver, querendo resistir àquilo que Deus tem falado ao meu coração. Mas eu uso as palavras de Pedro e as faço minha nessa manhã. Quem somos nós para resistir a Deus? Deus está mandando para Indaiatuba, vai. Deus está mandando para Itaquera, vai. Deus está te mandando pregar no seu vizinho do lado, vai. Deus te diz para dar uma palavra para quem está no metrô do seu lado, entrega essa palavra. Deus mandou você visitar alguém essa semana ou semana passada e você não fez, faça, porque Deus não pode ser resistido por nós, porque é uma obra para ser feita. Você é o endereço onde a glória de Deus está e onde a palavra de salvação precisa ser manifesta. Permita-se ser usado por Ele. Permita-se ser usado por Ele. Deus quer usar você. Há uma palavra na tua boca. Pergunta para a pessoa do teu lado, tem uma palavra no teu coração? O Senhor colocou uma palavra no teu coração? E é precioso o resultado disso.
O versículo 18 ele diz assim: e ouvindo eles essas coisas, quem? Os irmãos da igreja, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus conhecido, e arrependimento para a vida. Deus se fez conhecer dos gentios e também o arrependimento para a vida, na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Nós temos uma palavra de Deus e a sua visita, diga comigo, a minha visita na casa de alguém é superior à visita de um anjo. Aqui não se trata de comparar você com um anjo. Eles têm uma função e você tem outra. Agora eu vou te falar, a tua função é fundamental para o propósito de Deus na terra. Sem a tua função, não tem propósito. Porque a paixão do noivo é o quê? Hã? Qual é a paixão do noivo? A sogra? Hã? Qual é a paixão do noivo? Qual é a paixão de Cristo? A igreja, que é a sua noiva. Você faz parte desse projeto. A igreja está com você. Você é a igreja. Você engorda a igreja. Não só de pipoca com pimenta. Você conduz a igreja ao crescimento. Você é um agente que conduz salvação. Você é um agente condutor. Diga comigo, eu sou um agente condutor. De salvação. De mover do Espírito. Ah, está muito sem convicção isso. Vou até tomar uma água. Diga comigo, eu sou um agente condutor de salvação, de mover do Espírito, de glória de Deus. Aonde eu pisar os meus pés, aonde o Senhor me mandar, a palavra que está no meu coração vai se manifestar em poder, com autoridade, sobre principados, sobre potestades. E os inimigos se renderão. E nós avançaremos. Minha célula vai multiplicar. Eu vou plantar muitas outras. O propósito de Deus vai se cumprir. Nessa vizinhança. Na vizinhança da minha célula. Da minha casa. Nesta cidade. Neste estado, neste país, até os confins da terra, aonde o Senhor me mandar, eu vou proclamar uma palavra que vai impactar com poder. Diga, com poder, com poder. Diga, eu vou cantar a palavra, eu vou profetizar a palavra, eu vou gesticular a palavra, e eu vou profetizar. Aleluia, o ano aceitável do Senhor, a fim de que perdidos sejam encontrados, a fim de que cativos sejam libertos, a fim de que a glória do meu Senhor, o Filho do Deus vivo, seja manifesta nesta geração, por mim e por todos os meus filhos espirituais que o Senhor já me deu. Diga aí, por todos os filhos espirituais que o Senhor já me deu. Diga para a pessoa do seu lado que o Senhor já te deu. São muitos os filhos. Diga, são muitos os filhos. São muitos os filhos. E nós vamos profetizar essa palavra com fé. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Toque essa canção que eu fiz no final aqui. Ela é facinho. 4 notas. Dá um sol aí, Danilo. Sol. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu queria que você fizesse uma oração agora sobre essa palavra
que você tivesse posicionado no teu coração. Feche seus olhos, eu queria que você orasse intimamente. Você e o Senhor. Talvez você esteja se sentindo assim, eu não tenho nenhuma palavra, pastor, como você disse que eu tenha. Mas a palavra que eu me refiro é essa palavra simples do Evangelho. Para você ter essa palavra, só precisa ter revelação que Pedro teve. E se você não tem essa palavra no seu coração, se você não conhece Jesus, se você não teve essa experiência com Ele, hoje é tempo oportuno para você ter. E ter a sua vida completamente mudada e transformada. Se esse é o seu caso, eu queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa condição hoje, eu quero orar por você. O Evangelho de Deus vai entrar no seu coração e o Espírito vai fluir. E você vai sair daqui completamente renovado. Agora, se essa palavra já está na tua boca, já está no teu coração, já tem gerado vida, eu quero pedir que você ore ao Senhor, para que Ele mostre para você onde é a tua Cesareia. Eu quero que você ore ao Senhor e diga: Senhor, manda pessoas à minha Jope. Jope era o lugar onde Pedro estava. Senhor, manda as pessoas lá na minha casa. Deus pode fazer esse milagre sobrenatural. Os peixes virem nadando até o teu barco. Comece a orar agora. Se você tem sede, fome por isso, comece a orar. Peça isso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos como servos, cheios de sede e fome pelo Senhor. Oh, Espírito Santo. Se você ainda não tem essa experiência de ter essa palavra no teu coração, hoje é dia de você recebê-la. Mas se você já tem, peça ao Senhor, aleluia, que Ele vai fazer algo sobrenatural nesses dias na sua vida. Oh, Espírito Santo.